Bom, o tema de hoje, o que a gente vai falar então, é sobre, deixa eu só arrastar aqui um pouquinho, que senão atrapalha para mim aqui. Ok. A gente vai falar hoje sobre os diferenciais competitivos para a logística de transporte, né? Esse vai ser o tema que a gente vai debater. Mas para a gente nivelar todo mundo, até porque eu não sei, né, não conheço muito o perfil assim da empresa. Claro, sei que é transporte, né? Já dei uma olhada, já dei uma consultada, o Daniel também já me falou. Mas para a gente nivelar, a gente começa definindo, né? O que é um diferencial competitivo? Né? Na verdade, um diferencial competitivo, eles são um conjunto de características, né? E que vão permitir que uma empresa ou até que pessoas se destaquem dentro do seu mercado. Então, quando a gente fala de empresa, tem relação com os concorrentes. E quando a gente fala com um profissional, que esse diferencial competitivo ele também pode ser no âmbito pessoal, no âmbito profissional, e também é o que vai destacar a gente de alguma forma. E aqui eu coloco, então, algumas características que a gente pode, né, que as empresas podem estar apontando, escolhendo, identificando como diferencial. Então, por exemplo, a inovação. A empresa pode ter um diferencial competitivo voltado para a inovação. É uma empresa que sai na frente, é uma empresa que está muito, né, avançada em relação aos seus concorrentes. Aí também tem a questão da qualidade, né? A empresa pode também estar definindo, eu quero ter o meu diferencial competitivo voltado para a qualidade. Lembrando que o diferencial competitivo ele não precisa ser algo tangível, ele pode ser algo intangível também. É algo que o cliente sinta como valor, que a empresa, quando for contratar o profissional, também sinta como valor, que aquele profissional tenha aquele valor diferenciado, né? Então, atendimento ao cliente, eu posso ser uma empresa que tem um ótimo atendimento ao cliente, eu tenho um suporte mais robusto, né? A minha avaliação, um reclame aqui, ela pode ser uma avaliação super positiva. Então, esse também pode ser um diferencial. A tecnologia, que cada vez mais, né, vem tomando a frente aí das empresas, também a questão de custos. Eu posso ter o meu diferencial competitivo no custo. Eu presto um serviço de qualidade, mas eu tenho um custo baixo. Então, são vários, aqui eu coloquei alguns, a gente tem vários diferenciais, né, que as empresas podem estar aí optando, escolhendo, planejando, mas o importante, esses diferenciais, eles precisam ter um alinhamento com a missão, visão e valores. Que não adianta eu querer, né, a gente vai lá, escreve, planeja estrategicamente qual é a missão da empresa, qual é a visão, qual é o valor, e tem que ter esse link. Então, não adianta lá na minha missão, por exemplo, na minha visão, no meu valor, eu não ter destacado que eu quero me diferenciar como empresa no atendimento ao cliente e ter isso como diferencial competitivo. Então, precisa ter esse alinhamento, né? É bem importante ter esse alinhamento. Pelo menos dentro de um viés que a gente entenda, não, é para esse caminho que a gente vai olhar. Assim como a missão, a visão e os valores ele traz, né, eles dão essa diretriz, são essa bússola para a empresa para dizer aonde, como que ela quer chegar, em quanto tempo, isso precisa também estar alinhado estrategicamente com o diferencial, tá? E aí, só para a gente entrar um pouquinho mais, foi o que eu disse ali no início, o diferencial ele pode ser tanto para a empresa como também para o funcionário. Então, o diferencial competitivo na vida profissional, ele está alinhado com a soft e com as hard skills, né? Que são as competências técnicas e as comportamentais. Então, eu posso ser um profissional que tem um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Ah, eu tenho, né, um potencial muito grande na parte de idiomas, por exemplo. Né? Eu falo diversas línguas. Isso vai fazer diferença para alguma empresa, para algum cargo, para alguma posição em algum momento. E aí eu também preciso entender aonde eu quero entrar com isso, né? Em que empresa. Não adianta eu buscar isso numa empresa que não valorize isso. Da mesma forma, o diferencial competitivo da empresa. Daqui a pouco, como empresa, eu tenho um custo muito baixo, mas o meu cliente ele não está interessado em custo, ele está interessado em qualidade. Então, isso também vai dando um viés para onde nós vamos prospectar, tanto como empresa como profissional. Então, voltando aqui para o profissional, né? Eu posso ter um network muito forte, eu posso ter uma formação acadêmica muito boa, mas também eu posso ser um profissional, como eu disse, nem tudo é tangível, né?
Então, eu posso ser um profissional que eu tenha muitas habilidades, eu tenho atitude, daí a gente entra lá na questão do chá, conhecimento, habilidade, atitude. Então, tudo isso também. Mas eu tenho que saber onde eu vou conseguir valorizar essas coisas que eu tenho. Então, para fechar aqui esse conceito, quando a gente fala em diferencial competitivo, é aquilo que vai me destacar, é aquilo que vai me colocar 1 ou 2 ou 3 degraus acima do meu concorrente, seja como empresa, seja, né, na vida profissional. Então, como a gente vai falar de diferencial competitivo dentro do transporte, achei importante a gente colocar esse papel de fundo aqui para que ficasse claro para todo mundo. E aí, seguindo aqui. Então, a gente vai falar de diferencial competitivo na logística de transporte. E primeiro a gente tem que entender aonde a gente está inserido, né? Quando a gente fala em logística de transporte. E aí eu trago até alguns números aqui que eu anotei, né? Alguns a gente tem na cabeça, mas outros vão mudando ano a ano, só para a gente entender. O conceito de logística, né, que já traz lá dos primórdios, quando a gente estuda lá, faz a graduação com o Balu, é mais ou menos esse aqui, que é garantir que os produtos certos cheguem no lugar certo, no momento certo e nas condições corretas. E ainda complemento, né, ao menor custo possível. Então, esse é o conceito, esse é o objetivo quando a gente fala em logística de transporte. Parece fácil, mas no dia a dia não é. Então, fazer com que esses produtos, né, cheguem de forma correta, ou seja, não tenham avarias, cheguem no lugar correto, então, no cliente realmente, aonde o cliente quer receber. E às vezes acaba tendo um ruído com isso, né? O cliente tem um endereço cadastrado, mas ele não quer receber ali, ele quer receber no CD, no armazém, né? Em outro local que não foi específico. No momento certo, então aqui a gente fala de horário, a gente fala de agendamento, a gente fala em janelas, né? Quando a gente fala em prazo, a gente fala em dia e também em horário, dependendo do cliente. E como eu disse, nas condições corretas. Então, eu não posso chegar lá com um produto avariado, amassado, né? Que está fora das condições. E eu tenho que fazer, e a mágica é essa, é fazer tudo isso acontecer com o menor custo. E aí, falando em custo, para a gente entender onde é que a gente está inserido, e o quão grande é, para vocês terem uma ideia, se vocês já não ouviram falar, mas dentro do nosso país, 65% em média de tudo aquilo que a gente produz, né, do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, ele é movimentado pelo modal rodoviário. Então, olhem a proporção, né? É muito grande. E aí tem a questão do custo logístico, porque para tudo isso acontecer, existe um custo logístico. O custo logístico no Brasil hoje, ele é um dos mais altos, né? Ele fica juntamente com a China e com a Índia, representando 13% do custo, ou seja, é um custo considerado alto quando comparado com países como Estados Unidos e Alemanha, que ficam na casa dos 9%. O Japão também está dentro desse índice. Então, de 9 para 13. Quais são os fatores que contribuem para essa oscilação de custo? E aí vocês vão entender. Infraestrutura, que é um problema que se fala muito aqui no Brasil, principalmente no modal rodoviário, né? Reclama-se muito da falta de infraestrutura. Quando a gente fala desse custo logístico, a gente está falando de todos os modais. E aqui, o que acaba prevalecendo é o modal rodoviário, porque a gente tem deficiências, né? A gente tem deficiências para a questão do ferroviário e a gente tem também alguns gaps para os outros modais. Então, isso acaba contribuindo também de forma negativa para que esse nosso custo, né, acabe elevando. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Se vocês puderem fechar, por favor, eu agradeço. Débora, por favor, seu microfone. Obrigada. Se não dá o ruído aqui, fica super difícil de eu conseguir ouvir também. Então, voltando aqui, né, tem fatores. A infraestrutura é um que contribui. Então, como o Brasil não tem uma infraestrutura boa, diferentemente da Alemanha, por exemplo, e do Japão, que tem infraestrutura de forma invejável, se a gente for comparar aqui com o Brasil, a questão tecnológica também é um fator que contribui para esse índice quando a gente fala de custo logístico. Então, o Brasil, ele ainda
embora ele não seja um dos mais atrasados, ele ainda não está num patamar tecnológico que a gente possa comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Alemanha. Então, isso também influencia. Regulamentações, então, quando a gente fala em transporte aqui no Brasil, a gente ainda tem uma burocracia muito grande. Eu trago aqui, por exemplo, os drones, né, que é um modal aéreo, que pode ser muito bem utilizado e que a gente ainda não conseguiu rodar por questões, né, de legislação. Então, assim como outros também. Vou dar outro exemplo aqui, que eu até tive um pouquinho mais de contato, Frota Verde. Aqui no Sul tem uma transportadora que está investindo muito pesado em Frota Verde, e eles não têm, eu estava falando com a diretora deles, com a Vanessa, e ela estava me dizendo, Mirani, os veículos elétricos, eles não têm uma autonomia que a gente possa colocá-los em todas as rotas. E por que isso acontece? Porque a gente ainda não tem locais de abastecimento no, nas rotas, nessa malha de distribuição, e isso acaba prejudicando, ou seja, então eles têm que atender num raio muito menor por falta de infraestrutura. Esse é um dos exemplos, né, de diversos que a gente tem. E aí a questão geográfica também. Sendo o Brasil, né, um país continente, então a gente tem regiões super variadas. É difícil também manter isso de forma mais estruturada, mais linear. Então, da mesma forma que o Brasil, Índia e também China ficam em patamares diferentes, patamares próximos, e isso acaba prejudicando. Então, só para a gente, né, ter essa visão de onde a gente está inserido. O transporte no Brasil, principalmente o rodoviário, ele é muito representativo, de novo, de 60% a 65% do PIB. Tudo que a gente produz, né, ou 65% do que a gente produz, estão em cima dos veículos que a gente vê por aí. Então, esse seria um ponto, de muita importância quando a gente pensa até no desenvolvimento econômico do próprio Brasil, do próprio país. E tem políticas para isso, a questão é tirar isso do papel, né? Agora, até abrindo um parênteses para falar aqui do Sul, uma das preocupações com a questão da enchente, que foi devastadora realmente, não sei se para o restante do país chega a ficar claro as proporções, né, do que aconteceu aqui, mas uma das preocupações é essa questão do PIB, né? Tudo que a gente produz, o Rio Grande do Sul é muito forte na questão agrícola, né? Então, muita soja, arroz, como vai ficar isso? Como vai ser transportado o cultivo, a colheita? Então, tudo isso tem um impacto muito grande. E não é só aqui no Sul, é um impacto a nível Brasil, porque nós também temos uma representação, o Estado tem uma representação importante quando a gente fala em transporte e em produto interno bruto. Tá? Então, só para contextualizar, falamos de diferenciais, falamos agora de logística de transporte, qual é o conceito de logística, qual é o objetivo, né? O que a logística tem que fazer, e agora a gente vai falar aqui sobre essa composição, o que compõe a logística de transporte, que nada mais é do que a Rodeiro e outras transportadoras fazem, né? Para a gente entender, então, eu estou tentando levar vocês para o viés do que a gente vai fazer, aonde a gente tem que atuar como diferencial competitivo. E para isso a gente coloca esse pano de fundo, entender o que é o diferencial, falar um pouquinho do que a gente faz, aonde vocês estão inseridos, para depois para onde a gente vai olhar. Então, quando a gente fala em logística de transporte, talvez não tenha entrado tudo aqui, eu tentei colocar os principais, mas a gente fala de modal, né? Então, escolha de modais, ou até multimodalidade, tem empresas que operam com mais de um modal, né? Posso trabalhar com rodoviário e com marítimo, eu posso trabalhar somente com aéreo, enfim, a escolha desse modal, a definição desse modal, né? Outro ponto que compõe também a logística de transporte, gerenciamento de rotas, planejar as rotas, ter isso planejado em tempo real, usar sistemas de navegação. E quando eu falo em sistemas de navegação, estou falando de software realmente, que vai fazer o cálculo, algoritmos, e vão dar para vocês a melhor rota. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. A questão do monitoramento. Então, eu tenho ali uma frota robusta, estou transportando mercadorias de alto valor agregado. Então, eu preciso ter um monitoramento, eu preciso ter um gerenciamento de risco robusto dentro do meu negócio também, né? Rastrear em tempo real. De novo, usar tecnologia, GPS, IoT, que tem sido muito usado também para isso. Armazenar. Muitas vezes se faz necessário
esse armazenamento. Para isso eu preciso inventariar. Eu não sei se vocês têm essa modalidade, mas às vezes se faz necessário. O cliente não tem espaço, ele quer fazer um cross-docking, tem que fazer um transbordo da carga, e isso também muitas vezes impacta no inventário. Documentação, né? Documentar, gerir seguro das mercadorias e dos bens. Então, essa é uma área muito de extrema importância dentro das organizações voltadas para a logística de transporte, porque a gente está falando aqui, né? Vou colocar um valor médio, uma carreta completa hoje, ela fica na casa de 1,5 milhão. Então, eu preciso ter um gerenciamento de risco muito robusto, não somente para as cargas, mas também para as mercadorias. Então, essa é uma área de extrema importância. Regulamentar, fazer cumprir as exigências legais. Então, a gente tem aí muita exigência, né? Tem o DENIT, o DAER. Às vezes eu não consigo circular em alguma rodovia, eu tenho que ter uma licença, uma AET, eu tenho que ter uma FEPAM, eu tenho que ter um IBAMA, dependendo do produto. Então, também tem que estar sempre conectado, atualizado com essas regulamentações, e elas vão mudando, dependendo do segmento. Eu trabalhei em indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem uma lupa maior em cima disso e se faz mais necessário, então. Produto químico também, trabalhei com combustível ao longo dos anos, também tem essa questão da regulamentação, da documentação. Se chega a dar um derrame, um vazamento na estrada com produto químico, é absurdo. A empresa pode fechar se eu não tiver realmente regulamentado com todas as questões de SASMAC, de segurança, de meio ambiente, né, corretas, aferidas dentro da empresa. Aqui um ponto também bem importante que vem ganhando cada vez mais um olhar diferenciado: sustentabilidade, né? Redução de impacto ambiental, frota verde, redução de CO2. Já tem clientes, já trabalhei com clientes em determinadas empresas que eles querem um extrato de redução de CO2 para conseguir, né? Também esse é um diferencial competitivo. Essa empresa aqui do Sul, e aqui só também abrir um parênteses para a gente entender, essa empresa aqui do Sul, essa transportadora, que está investindo muito pesado em frota verde, a gente teve um evento também com eles, falando sobre isso, sobre sustentabilidade, e a Vanessa, que é a diretora, trazia, né, que o custo hoje para manter uma frota verde, ao contrário do que se pensa, ele é um custo muito mais alto. Entra a questão ali que eu falei para vocês, falta de infraestrutura, então eu não tenho ainda locais suficientes para fazer esse abastecimento, né? Esse abastecimento de parar ali, abastecer, e também é um abastecimento com tempo diferente, diferente do diesel, que eu vou chegar no posto, vou encostar, em 10 minutos eu terminei o meu abastecimento. Não, o elétrico ele demora, tem uma carga, e esse parar o caminhão também tem um custo. Só que o que ela diz para nós? Tem clientes, por exemplo, o Boticário, Natura, tem empresas que querem, eles querem ter esse selo de sustentabilidade, então eles pagam para isso. Isso é um exemplo de diferencial competitivo. Isso é um exemplo claro de diferencial competitivo. Essa empresa, essa transportadora, ela está olhando para a questão da sustentabilidade e ela está buscando clientes que tenham esse viés, que queiram isso dentro do seu negócio também. Outro ponto que compõe a logística de transporte é o distribuir, né? Então, entregar os prazos e a questão da reversa. Então, a gente olha assim, parece simples, parece fácil, mas no dia a dia são muitas frentes. E tenho certeza que está faltando alguma frente aqui. E aí a gente vai, acho que eu fui, deu. Daí a gente vai para a questão dos custos, porque tudo isso, para essa engrenagem todinha aqui rodar, né, ela tem um custo. E esse custo, ele, se não bem equilibrado, ele não mantém a empresa no mercado. A empresa precisa estar com uma saúde financeira adequada. Como eu estava falando lá atrás, o custo logístico no Brasil ele já é mais alto. Então, só isso já faz com que a empresa tenha que ter um olhar muito mais apurado para as questões de custo. E aqui eu destaco os principais custos quando a gente fala em modal rodoviário: diesel, manutenção, pneus, que pode estar dentro de manutenção, tem empresas que separam, e a mão de obra. Então, esses são os principais custos quando a gente for falar, né, em custo de modal rodoviário, em saúde financeira
de transportadoras. E aí, falando um pouquinho, abrindo um pouquinho, deixa eu voltar aqui, falando do diesel. O diesel, ele talvez não, com certeza, ele é o principal custo quando a gente fala em modal rodoviário. Principal custo. Hoje, né, de forma geral, de média de mercado, o diesel representa de 30% a 50% do custo. Então, quando a gente está falando sobre um frete, né, vamos falar de um frete ali de R$ 1.000 que eu vou prestar para o cliente, de 300 a 500 reais desse valor de frete que eu vou receber, tem o custo do diesel. Então, vocês vejam o quanto o diesel tem impacto e o quanto a gente tem que se esforçar para realmente ter uma margem que consiga manter essa transportadora, né, esse negócio de transporte de forma saudável. Porque além do diesel, ainda tem os outros custos, como, por exemplo, a manutenção, que fica de 10% a 15%. Pneus entra aqui dentro. E a mão de obra na faixa de 20 ou 30. Depois a gente tem pedágio, a gente tem seguro, a gente tem imposto. Mas aonde que a gente precisa ter mais atenção quando a gente quer melhorar o resultado da empresa? O diesel. Então, eu diria assim, ó, que de todos os processos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o diesel é aquele que tem que ser o top one. Ele tem que ser aquele que está em primeiro lugar. É a mesma coisa que nós pegarmos todos os custos e jogarmos num Pareto, né? O diesel vai apontar que ele tem o maior peso dentro dos custos. Então, é ali que a gente tem que colocar o maior esforço. Diria que diesel e manutenção. Como são todos aqui, eu imagino que todos são da área, né, de todo mundo aqui que está na palestra, que está nos ouvindo, que está trabalhando, assistindo aqui com nós, talvez tenham essa visão. A gente está vindo mais para reforçar. Então, quando a gente fala em estratégia, né, a gente já falou, então, lá sobre diferencial competitivo, a gente já falou sobre o negócio, e a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. É muito comum no mercado, né, de forma geral. Vou falar mais da área de transporte, que é a área que eu estou inserida, mas a gente vê outras frentes também, né? A gente acaba se deparando muito com empresas que querem inovar, querem fazer, né, ações, querem criar novos produtos, mas elas não fazem dentro de casa o básico bem feito, né? Elas não têm conhecimento. Vou dar um exemplo muito prático para vocês que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu tenho uma consultoria também de logística. E aí uma empresa aqui do Sul me procurou que eles queriam implantar uma torre de controle logístico, né? Esse era o desejo, falei com um dos donos, e ele me disse, Mirane, a gente quer implementar uma torre de controle logístico. É para isso que a gente está te procurando aí, buscando um profissional. E aí eu fui entender com eles, né? O que eles tinham, qual era a composição. É uma empresa robusta, eles têm em torno de 300 frotas, 300 veículos próprios. E aí no bate-papo eu entendi que eles e foi, né, reforçado por eles, né? Eles não têm processos definidos. Né? Eles não têm processos, embora eles tenham lá certificações, os processos estão desatualizados. Indicadores é o que eles mais têm, mas eles não têm indicadores estratégicos que realmente me apontem a direção. Então, o que acontece, né, nessas situações? Se a gente entrar na onda, digamos assim, e for implementar uma inovação, uma torre de controle numa empresa dessas, a gente vai fazer uma implantação em cima do erro. Né? Eu vou pegar um processo lá, por exemplo, vamos dar um exemplo do próprio diesel. Ele não tem um controle, ele não sabe. O diesel está totalmente ligado com rentabilidade das operações. Né? E o diesel, só para abrir esse parênteses, ele tem, de novo, aquele impacto muito grande e isso precisa ter um alinhamento até com o próprio cliente. Muitas vezes o cliente... Eu creio que é semana. Pessoal, só vou pedir para fechar o microfone, por favor. Obrigada. Então, de novo, assim, vindo para a questão, né, para a gente entrar aqui de novo para vocês entenderem esse exemplo.
Então, se eu não tenho um processo de diesel, por exemplo, que tem um papel muito importante, né? Primeiro, tem muitas flutuações. Agora a gente já saiu um pouco desse cenário, mas ali na pandemia, vocês vão lembrar, a gente tinha uma flutuação absurda do valor do diesel, absurda, e isso dá um impacto diretamente, lembrando que de 30% a 50% do valor é afetado pelo diesel. Então, vocês imaginem isso o tempo inteiro flutuando, que foi o que aconteceu. O cliente lá na ponta, ele não quer receber, né? Ele não quer ter esse impacto, né? Ele quer fechar uma tabela e ele quer continuar mantendo aquela tabela. Então, se eu não tenho, por exemplo, dentro da minha estratégia, uma lupa para cima do diesel, né? Apontando ali para o diesel, que ele também tem a ver com a eficiência dos veículos, com a idade da frota. Então, se eu tenho frota muito velha, frota sucateada, e isso acontece muito com os terceiros, né? Isso acontece muito com o autônomo, com o TAC, com o transportador autônomo de carga, que tem uma frota lá, às vezes, com mais de 15 anos rodando. Então, ele vai, consequentemente, gastar mais diesel, né? Eu tenho rotas longas que não que são feitas com veículo próprio, eu não uso terceiro. Por exemplo, aqui do Sul, não vale a pena eu mandar um caminhão aqui do Sul para atender no Nordeste. Eu posso ir até um ponto, por exemplo, até o Sudeste, até São Paulo, e de São Paulo para cima, aí eu mando com terceiro. Então, se eu não tenho estratégias bem definidas dentro dessa questão do exemplo que a gente está trazendo aqui de diesel, eu não tenho um processo robusto. E aí eu vou estar trazendo de novo, né, uma inovação em cima de algo que não está legal. Condição das estradas, tipo de carga, tudo isso vai impactar na questão Chegou nova Ah, programação do quarto. diesel. 1.600 toneladas esse ano. E se a gente Só não esse mês. tiver isso bem desenhado, a gente não consegue. Desculpa, parei aqui por causa do áudio. A gente não consegue, então, manter uma estratégia. O que eu estou querendo dizer aqui, em linhas gerais, é que para a gente conduzir boas estratégias, a gente tem que voltar algumas casas para trás. Senão, acaba lá na ponta sendo perda de tempo. Quando a gente fala em startup, quando a gente está trabalhando dentro de startup, e eu tive essa experiência, acontece muito isso. O conceito da startup é a gente ir fazendo e errando, fazendo e errando. Então, eu começo na construção de um software, por exemplo, que nem eu dei lá o exemplo no início, para motorista. E a gente vai fazendo e vai errando, e vai fazendo e vai errando, né? E aí chega lá na ponta, o produto está pronto, né? É esse o conceito. Só que em alguns negócios a gente não tem esse tempo de errar. Esse tempo de errar ele pode custar muito caro. Ele pode ser uma estratégia que acabe desalinhando totalmente a saúde financeira da minha empresa. Então, o primeiro ponto que eu trago é esse: conhecer e acompanhar os custos. Mas quando a gente fala em conhecer e acompanhar os custos, é conhecer e acompanhar realmente. Né? Falando do diesel, é saber a ponta da língua qual é a média dos caminhões, qual é o meu custo por quilômetro. De novo, né? Vou falar isso muitas vezes aqui. O diesel é o principal, então é ali que a minha lupa tem que estar, dentro desse segmento. Então, segunda estratégia, processos bem estruturados e atualizados. Os processos, eles vão mudando. Então, o processo que foi escrito, que foi desenhado, que foi, né, montado ali pelo... Vamos pegar o exemplo do faturamento. Há 5 anos atrás, daqui a pouco hoje ele está diferente. O Cefaz entrou com uma integração, com uma API, com alguma coisa lá, mudou, troquei o sistema. Então, toda vez que acontece uma alteração, eu preciso ter uma revisão desses processos. Então, eles precisam estar sempre bem estruturados e principalmente atualizados. E aí a gente vai para o terceiro ponto de uma estratégia, ferramentas de qualidade. Fazer com que cada vez mais a empresa tenha essa cultura de usar ferramentas de qualidade. Aqui eu trouxe o exemplo do PDCA, que é um ótimo exemplo para a gente conseguir rodar ciclos e estar sempre verificando de forma o que eu posso fazer para melhorar continuamente. Né? O outro ponto, indicadores em tempo real. Pegando esse exemplo dessa empresa. Então, eu perguntei para eles, vocês têm indicadores? Me falaram um monte de indicador. Mas esse indicador é de quando? Ah, é do fechamento do mês passado. Não me diz muito. Eu preciso de indicador em tempo real. Porque senão eu vou estar trabalhando que nem a manutenção do veículo. Vou estar trabalhando de forma corretiva, depois que estragou, e não preventiva. E o que acontece muito nas empresas? O
pessoal faz o fechamento dos indicadores ali até o dia 5, e aí marca aquela reunião correndo, porque está sempre todo mundo ali na correria, e isso não é, né, uma pontualidade de uma empresa, são todas, a gente sabe que é assim. Ali pelo dia 10 eu fechei, então fiz a minha reunião lá, peguei, sei lá, um gestor de cada área e fechei, e olhei os números do mês que passou. Só que esse mês está acontecendo. E daqui a pouco eu nem estou tendo tempo de tomar uma ação do que aconteceu no mês anterior e eu já estou com problema, porque eu já estou no dia 10. Então, indicador que não seja em tempo real, infelizmente, ele não me diz muita coisa. A gente consegue colocar todos os indicadores em tempo real? Talvez não, mas vamos começar cortando o mato alto. Vamos tirar o que não interessa agora, vamos deixar aquilo que realmente interessa. Eu tenho 20 indicadores na minha empresa, preciso colocar os 20 em tempo real? Não, vamos colocar 1, 2, vamos colocar meta, vamos fazer faseamento. Até daqui a 3 meses eu coloco 2 indicadores, até o final do ano eu coloco 6 indicadores. Que isso acontece muito, as empresas às vezes querem para ontem, né? O que não fizeram em 10 anos, querem que façam em 10 meses, e aí não dá certo, porque as pessoas vão acabar fazendo correndo, vão acabar não seguindo esses passos que a gente está falando aqui, de conhecer, de acompanhar, de estruturar, de atualizar, e de novo, a gente vai estar trabalhando em cima do erro. Então, o indicador tem que ser em tempo real. A automação dos principais processos, que no caso, no exemplo que eu dei, seria a torre de controle. Isso aqui, pessoal, talvez seja o último. Eu já coloquei aqui como último e realmente é o último ponto. Tem que ser o último ponto. Porque para a gente chegar no ponto de automatizar um processo, eu tenho que ter feito todas as etapas anteriores, eu tenho que ter rodado PDCA, eu tenho que ter treinado o meu pessoal, tem que estar todo mundo dentro da estratégia. Né? Falando aqui de um item, a gente está falando do diesel, é o exemplo que a gente está dando. Porque não adianta. E isso também tem que ser planejado, e aqui entra muito gestão de projetos, isso tem que ser planejado e tem que ser executado dentro de um tempo limite. Porque senão a gente vai estar implantando, a gente vai estar fazendo melhoria contínua, a gente vai estar treinando, só que eu só vou conseguir fazer essa automação daqui a um ano. Daqui a um ano mudou tudo de novo. Então, isso tem que estar dentro de um limite. Eu tenho que ter um limite para acontecer isso aqui, quando a gente decide essa estratégia. Então, a palavra aqui que define isso que a gente está falando, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é planejamento. Né? É planejamento. Se a gente não conseguir planejar isso aqui, e a gente não conseguir colocar no papel, e aqui também eu gosto de destacar, e tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal, é por experiências positivas e experiências negativas. Muitas vezes, de novo, a empresa se dá conta de que ela está ficando para trás, né? O pessoal mais estratégico se dá conta de que está ficando para trás, estão vendo que o concorrente está avançando e eles querem fazer isso e está tudo certo. Mas às vezes a gente não consegue dar essa atenção somente com a equipe que a gente tem. E às vezes faz necessário entrar uma equipe especializada, né? 1, 2, 3 pessoas, para trabalhar diretamente nisso porque tem uma diferença muito grande. E isso acontece muito também. O gestor, ele precisa ser gestor. O gestor não pode ser executor. Ele tem que conhecer e, se precisar, ele tem que estar lá na linha de frente fazendo. Mas o papel do gestor é gerir. O papel do gestor é tomar decisão, é analisar, é ter as informações em tempo real. Então, se o gestor realmente parar para montar o indicador, pensar o indicador, né? Tá indo lá buscar a planilha, montar a tabela, falar com o pessoal de tecnologia, alguma coisa vai parar. Ou vai parar a operação, ou a questão estratégica, né, desse planejamento não vai acontecer. É impossível, principalmente em operações robustas e mais nervosas e mais dinâmicas, que a gente sabe que acontece no transporte. Então, pegando esse exemplo aqui que eu dei do diesel, a gente traz também para manutenção. Né? São os 2 exemplos que eu dei lá de principais custos, manutenção e diesel. Então, na manutenção, tem muitos pontos que a gente também precisa colocar uma lupa quando a gente está falando de estratégias. Por exemplo, idade da frota, a gente já trouxe ali. Então, eu tenho que ter uma frota relativamente nova para eu conseguir também equilibrar esse meu custo de manutenção. Prática de condução.
Os motoristas têm treinamento para prática de condução, né? Isso também tem que ser uma preocupação. Condição climática, também. Condição climática, dependendo da região do país, de novo, lembrando que o Brasil é um país continente, eu também posso ter, né, um desgaste de manutenção. Muito mais perto da praia, litoral, toda a questão da maresia, né, se os veículos ficam parados, tudo isso também traz impacto. Custo de reposição de peça, esse é um ponto bem importante dentro de uma estratégia falando de manutenção, porque o custo que eu vou ter até essa peça ser reposta, ele também tem que ser mensurado. Então, esse eu diria que também é um indicador bem importante quando a gente vai falar de processo, quando a gente vai falar de estratégia, quando a gente vai falar, né, de melhorar os números, melhorar o resultado dentro desses diferenciais competitivos. Serviços de manutenção, então, fornecedor, qualidade do serviço prestado, garantia e, claro, né, aquele básico que a gente sabe, trabalhar cada vez mais na preventiva e menos na corretiva. Não é novidade aqui, mas é sempre bom reforçar. O caminhão é como se fosse uma máquina dentro de uma indústria. Então, a máquina, ela tem que rodar, não vou dizer 24 horas por dia, mas 12 horas, 18 horas. Estou fazendo uma analogia, tá, gente? Eu sei que tem lei do motorista, tem parada, mas o que eu estou querendo dizer é que o caminhão parado, por exemplo, para o custo de uma reposição, uma peça que tem que ser reposta, é custo. Meu caminhão está parado, é custo. Então, quando que o caminhão se paga? Quando que aquele ativo lá que a empresa investiu 1,5 milhão, quando que aquele ativo vai se pagar? Como que ele vai se pagar? Ele vai se pagar rodando, coletando, entregando, fazendo frete. É assim que ele se paga. Então, se eu tenho que deixar um caminhão 2, 3 dias parado na manutenção, é custo. Esse caminhão já não vai atingir um outro indicador bem importante, que é um indicador de produtividade. O caminhão tem que ter uma meta de produtividade. E essa meta tem que estar alinhada com outros indicadores, como, por exemplo, um CPK, o custo por quilômetro desse caminhão. Então, ter isso e acompanhar isso é uma coisa que eu desejaria muito, desejo muito, que as empresas dediquem tempo. Para quem é do transporte, para quem está no transporte, essa reunião de indicador de parar, ela tem que ser primordial. Ela tem que ser reuniões que realmente as pessoas dediquem tempo para ela. Eu não posso dizer que pela rodeira, eu não conheço, tá? Mas a maioria das empresas, o que acontece? O gestor vai ali correndo, né? Se não é ele, é o auxiliar, o analista, atualizam correndo os indicadores um dia antes da reunião, e aí eles vão para a reunião. Eles não tiveram tempo de pensar essa estratégia, essa ação. Então, aqui, como estratégia, também não adianta eu ir para uma reunião de indicadores no dia 10, analisando o que passou no mês anterior, e não levar um plano de ação. Então, eu já tenho que ter um plano de ação pronto. Olha só, o meu caminhão XYZ, placa IHL 2527, ficou 30 horas parado em manutenção. Tá, o que eu vou fazer? Qual é a ação para que isso não aconteça? Aliás, já está acontecendo, porque a reunião está sendo no dia 10. O que a gente vai fazer para que isso não aconteça? Então, isso também faz parte da estratégia. Mas o gestor precisa ter esse tempo. E se o gestor não tem esse tempo, ele precisa ter pessoas que auxiliem ele para isso. Então, parte da estratégia é também deixar esse gestor pensar, deixar esse gestor executar o papel de gestor e não o papel de executor. Próximo ponto, indicadores, né, que a gente vem falando aqui. Então, quando a gente fala em indicadores, eles podem ter várias classificações, né, vários papéis aqui. Então, eu posso ter indicador de custo, eu posso ter indicador de desempenho operacional, eu posso ter indicador de qualidade e satisfação, segurança, indicador de manutenção, como a gente estava falando, também indicador ambiental, como a gente trouxe lá, né, CO2 e tantos outros, produtividade dos veículos. E esses indicadores, eles precisam ser muito bem analisados, né? Eles vão cruzar. Então, outra coisa que não adianta eu ter, por exemplo, a manutenção com os indicadores bombando 100%, o pessoal ali tem plano de ação, leva,
se o pessoal, por exemplo, da operação vai para a reunião e esses indicadores não estão atualizados. Por quê? Porque, de novo, isso aqui é uma engrenagem e uma tem impacto na outra. Quando eu for analisar custo comercial, tem que estar junto. Por quê? Porque, de repente, a tabela que eu estou aplicando para um cliente, eu não posso aplicar para outro cliente. Porque daí tem algumas variáveis, o peso do produto. Tem um cliente que eu estou transportando, sei lá, utilidade doméstica, que é uma carga com muito mais volume e menos peso. E tem um cliente que eu estou transportando móvel. Eu não posso cobrar a mesma tabela. Isso é o básico, tá, pessoal? Eu não estou querendo ensinar aqui, estou só reforçando. A rota. Então, tem muitas variáveis que elas precisam ser levadas em consideração. Então, esses indicadores aqui, eles também precisam estar alinhados lá com o diferencial competitivo, porque para que a gente atinja esse diferencial competitivo dentro da logística de transporte, eu preciso, né? Eu preciso que esteja tudo em sintonia. Eu vou parar um pouquinho aqui, e se alguém quiser trazer alguma colocação, se alguém quiser colocar, né, aqui para nós, até no chat, ou abrir a câmera e falar, tá fazendo sentido para vocês? É isso mesmo? Concordam, discordam? Vocês já têm indicadores? Vou deixar vocês falarem um pouquinho também. A gente fazer algo mais participativo. Quem se habilita aí? Tem algum gestor aí que possa contribuir? Vamos lá, pessoal. Não precisa ficar com vergonha. A gente está aqui para aprender junto. Eu sempre aprendo horrores quando a gente vem interagir assim. Tem gestor de manutenção aqui, de segurança? Acredito que sim, né, Thaís? Tem aqui, tem pessoas da área de suprimentos, logística, expedição, tem Alguém, pessoal, se não gestores, quiserem falar, pessoa do podem colocar no chat tráfego. ali também, não tem problema. Bacana. Às vezes o pessoal não quer falar, mas coloca no chat, não tem problema também. Tem bastante gestor aqui. Márcio, Daniel, Jean, Igor, Fábio, Lucas. Falando o nome aqui para ver se cria coragem. Mas tudo que você vem falando, Mirane, realmente faz muito sentido. Eu faço parte aqui do RH, mas acompanho eles aí diariamente. O pessoal da logística, nesses últimos meses, mais ainda, né, com a questão da reposição dos motoristas. A gente está fazendo até uma atualização atualmente, né, de uma descrição aqui do gestor, buscando realmente alternativas para a gente ter realmente o gestor com papel de gestor, para esse tempo realmente de fixar, gerir pessoas. Então, a gente já está direcionando algumas estratégias para isso. E realmente, na minha visão, tudo que você falou fez muito sentido e eu estou aqui encantada com tudo que você vem falando, mais conhecimento, né? Conhecer mais esse universo de logística. Depois a gente vai falar ali um pouquinho no final, mais sobre esse papel, e eu gosto bastante de trazer assim, esse papel e esse diferencial do profissional, né? Porque o mercado hoje, e eu falo isso também com esse conhecimento, né, Thaís? Eu já participei o ano passado, na verdade, eu fui convidada e eu abri o primeiro curso técnico em logística do SESC Senat. Eles lançaram ano passado e eu fiz a turma de abertura. E é muito bacana ver a quantidade de pessoas querendo entrar na área e eu sempre tento passar isso, né? Essa importância de onde a gente está inserido, mas também qual é o nosso papel e como a gente faz para se destacar em relação a isso. Então, essa questão que eu venho trazendo dos gestores, muitas vezes é difícil nas empresas, né? Eu já enfrentei e vou te dizer assim também com propriedade. Os lugares que eu consegui executar o papel de gestão foi os lugares que eu tive melhor resultado. Mas muitas vezes a empresa também tem que estar aberta para isso, né? Para ter essa visão de que o gestor ele está ali para gerir. Ele não vai conseguir gerir e também não vai conseguir executar. E a gente só vai conseguir colocar em prática essas estratégias que a gente está falando aqui quando a gente
conseguir entender, e isso tem um custo para a empresa, tá? A gente sabe que isso tem um custo para a empresa. E aí a gente pode colocar isso de várias formas. Às vezes um estagiário resolve, sabe? Às vezes um estagiário para fazer aquele trabalho mais braçal, para ser o braço ali, naquela frente daquele gestor, já faz muita diferença, né? Um menor aprendiz. Então, tem várias formas assim que a gente pode estar contribuindo para isso, porque aí o gestor fica mais estratégico, né? Eu sou muito contra aquele gestor executor, porque ele não consegue dar conta de tudo. E aí a gente acaba cobrando estratégia, a gente acaba cobrando resultado, e às vezes acontece muito, não sei também se é o caso de vocês, mas a gente vai para reuniões que elas não são produtivas, porque a gente vai lá só para mostrar os valores, a gente não decide nada, a gente não opera nada, a gente não tem tempo de fazer um plano de ação, porque a operação está ali, muitas vezes, batendo na porta. Eu cansei de estar em agendas, né, em empresas, numa reunião de indicadores, e ter alguém me mandando, né, WhatsApp, ou alguém mandando batendo na porta, me chamando, Mirane, o caminhão lá está parado e a gente precisa que tu decida. Aí, outro ponto bem importante que eu deixo aqui para os gestores, né? Os gestores também têm que ter o papel de delegar. Os gestores também têm que saber delegar, né? Porque aquele gestor muito controlador, ele não se desenvolve e ele também não desenvolve a equipe dele. E o delegar está totalmente voltado à confiança. Então, quando o gestor que confia, ele delega. Então, falando ali de pessoas, né, que talvez nem é o ponto principal, mas acaba impactando aqui, o gestor ele também tem que ter esse viés, ele tem que ter esse entendimento de que ele não pode centralizar tudo, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar e autogerenciável. Porque aí, por si só, as pessoas vão fazer a entrega e elas fazendo a entrega, vai ficar muito claro que ele é um bom gestor. Né? Então, de novo, não é fácil, né? O que a gente está falando aqui parece que são coisas, só vou dar uma olhada, estamos tranquilo no horário. Parece que são coisas muito fáceis, mas a gente sabe que no dia a dia não são, né, Thaís? Com certeza. E, assim, eu queria até te perguntar, abrir, assim, um pouquinho minha visão, assim, relacionada aos indicadores da área logística. Hoje, gestores, assim, da área logística, que está ali realmente na operação, né, na programação, quais são os principais indicadores que esses gestores têm utilizado para realmente facilitar nesse modo de gerir e o pensamento estratégico? Tá, eu até trouxe aqui, se eu não me engano, é a próxima lâmina, deixa eu ver. Que bom. Isso aqui. Eu trouxe alguns exemplos, tá? E por Certo. que eu trouxe exemplos? Porque vai muito do negócio de vocês. Aqui eu coloquei os mais amplos, tá? Mas, por exemplo, se eu sou uma transportadora que eu faço agregamento, eu contrato terceiros. E para contratar esses terceiros, eu tenho um processo. Eu tenho documento que eu preciso que eles tragam, eu preciso que o motorista dele faça um treinamento, eu preciso que ele traga, sei lá, um CIPP, eu preciso que o motorista tenha um MOP. Então, eu tenho etapas ali para serem cumpridas, tá? E vamos imaginar que essa empresa que eu estou trabalhando, os agregados, eles compõem uma demanda que eu tenho que atender. Então, eu fechei, sei lá, fechei um contrato com o cliente Raizen, tá? E eu preciso de 20 caminhões. E aí eu sou responsável, eu, Mirane, sou responsável pela área de agregamento. E eu preciso entregar esses caminhões. Qual é o meu principal indicador? Tempo de entrada de agregamento. Eu preciso saber, eu preciso medir quanto tempo eu levo para colocar um novo agregado. E aí eu preciso colocar uma meta para isso. Só que eu só vou conseguir colocar uma meta se eu entender o meu processo. Então, esse seria o meu indicador principal. Porque aí, quando entrar uma demanda, eu preciso de mais 30 caminhões, eu vou saber qual é o meu tempo médio. O meu tempo médio para colocar um agregado aqui dentro é 13 dias. Bom, então tu pode dizer para o cliente que em 20 dias a gente coloca a operação, colocando uma margenzinha ali, uma gordura. Então, depende muito. Não adianta eu colocar aqui um indicador de algo que vocês não têm. Eu tentei trazer os mais amplos. Aí a gente pode fazer uma busca, tá? Uma pesquisa dentro disso aqui. Então, quando eu falo em manutenção, quais são os principais indicadores que a manutenção tem que ter na empresa? Quando eu falo em segurança, só que, claro, né, Thaís, olhando para o negócio de vocês, pegando essas classificações de indicadores, né? E aí agregando não, juntando
segregando junto com aquele setor, com aquela. Por exemplo, ali, ó, custo por quilômetro, né? Esse é o indicador de custo. Esse é o indicador que eu tenho que ter, custo por tonelada. Quanto que custa a minha tonelada movimentada, transportada? Taxa de entrega no prazo. Eu estou entregando no prazo, mas qual é a minha taxa? Ah, eu entrego com uma taxa de 90% no prazo. Isso pode ser um argumento de venda para o meu cliente. Né? Isso pode virar um argumento de venda para o meu cliente. Olha, eu tenho a melhor taxa de mercado. Esse pode ser um diferencial competitivo. Ele tem que estar alinhado com o que vocês estão buscando. Taxa de ocupação dos veículos. Então, isso aqui também entra na questão de produtividade. Eu posso estar colocando os caminhões na rua para rodar, mas eles estão ociosos, eles não estão saindo com a capacidade completa. E aí, quando eles não saem com a capacidade completa, porque eu não planejei bem essa ocupação e essa rota, eu tenho a necessidade de mandar mais um veículo também incompleto. E aí aumenta o meu custo. Então, os indicadores eles acabam se cruzando. Taxa de avarias e perdas. Então, dependendo do produto, quem trabalha com e-commerce, tá? Quem trabalha com Mercado Livre, Shopee, esse indicador aqui é de extrema importância, porque tem muita avaria, tem muita perda, são volumes pequenos. Então, o e-commerce usa demais essa taxa de avarias e perdas. Para quem transporta, por exemplo, veículo, gerador de energia, não vai perder um gerador, né? A taxa de avaria, ela até pode acontecer. Quem transporta vidro, essa taxa aqui é primordial. Quem transporta porcelana, isso acontece muito. Ali a gente tem um cliente também em São Paulo, acontece muito. Tem clientes que têm no seu diferencial competitivo um viés, e eles vendem isso também, que são as reclamações registradas lá no Reclame Aqui, que hoje é muito utilizado. Então, essa taxa de reclamação, tem clientes que vendem isso, ó, nós somos top 2, 3, 5 lá no Reclame Aqui, porque a gente tem poucas reclamações e as que tem a gente consegue responder dentro do prazo que o Reclame Aqui dá. Então, esse também é um indicador mais voltado para a área comercial, CS, atendimento de cliente. Custo de manutenção de veículos, manutenção, totalmente importante aqui. Qual é o meu custo, né, de manutenção? Quanto que custa? E isso vai estar também ligado à idade da frota. Então, se eu tenho uma frota nova, o meu custo tem que ser baixíssimo, porque eu vou ter muito mais revisão em oficina do que correção, do que reposição de peças, né? Esse é um indicador bem bacana. E o outro que eu estava falando ali, que eu acho primordial para quem trabalha em manutenção, porque ele dá impacto lá na operação. Então, um caminhão saiu em rota, fez a entrega, quando ele voltou, ele teve que parar na oficina, seja a oficina interna ou oficina externa. E aí ele ficou ali. Aí, às vezes, demora, sei lá, meio turno para abrir uma ordem de serviço, aí demora mais meio turno para achar uma peça, ou às vezes até mais tempo que isso. Esse veículo está parado. E quando esse veículo está parado, ele está deixando de produzir. E isso vai impactar direto na produtividade do veículo. E também vai estar impactando a minha operação, porque muitas vezes a gente acaba tendo que contratar, não sei se é o caso de vocês. Eu trabalhei aqui no Sul, tem uma empresa muito grande aqui, que agora não está mais aqui, foi para Itumbiara, que é a Stemac Geradores. O que acontecia? Eu era coordenadora de transportes. Eu vou contar aqui para vocês, eu não fiz sozinha, tá? Eu tive a ideia, e aí a gente foi montando a 3, 4, 5 mãos. Nós éramos em 3 coordenadores. A Stemac tinha uma frota de 150 carretas, enorme, robusta. E o que acontecia? A Stemac é uma empresa que na época tinha 60 anos. Então, os motoristas, eles já estavam, por cultura da empresa, acostumados a serem donos do caminhão. Então, o que acontecia? O motorista saía para fazer as viagens a nível Brasil e quando ele voltava, ele tinha as folgas para tirar. Então, ele ficava, às vezes, uma semana em casa e esse caminhão ficava uma semana parado. E aí, o que acontecia? A gente tinha que contratar caminhões terceiros de fora e nós tínhamos um custo e esse custo estava ficando muito alto. Né? E eu e outras pessoas, nós fomos contratados para olhar para os custos, o que estava acontecendo, porque estava, né, um pouco desordenado. E aí a gente percebeu que os caminhões próprios ficavam parados, enquanto a gente tinha que contratar caminhões terceiros para suprir isso, né? Então, a gente criou toda uma estratégia, né, de contratar motoristas que eram folguistas. Então, o que acontecia? Quando esse motorista vinha da viagem,
entrava um folguista, e essa uma semana que ele tirava fora, a gente planejava uma rota mais curta para nem sempre fechava, né? Mas aí o caminhão ficava, em vez de ficar uma semana, ficava um dia parado. E aí, quando a gente fala em motorista, se tem uma cultura, né? E é uma cultura que a gente tem aqui muito forte no Brasil. Os motoristas, né? Dependendo da operação, o caminhão é a casa deles, né, Thaís? Eles moram no caminhão, eles têm cozinha, eles têm roupa de cama, eles têm. Então, tem uma dor ali, né? Um pouco. Tem um melindre para a gente conseguir mexer nisso. E para a gente conseguir suprir isso naquela época na STMAC, a gente criou toda uma estrutura para o motorista. Então, quando ele parava para folgar e esse caminhão dele ia para um outro colega, ele tinha que tirar as coisas desse veículo e colocar numa estrutura. E aí a gente fez uma estrutura bem bacana, uma sala de motoristas, né, com armários amplos, para tentar minimizar isso, porque a gente tinha essa noção de que ele está acostumado, às vezes ele passa muito mais tempo ali do que na própria casa dele. Mas a gente conseguiu e foi bem bacana. Então a gente reduziu, né, esse custo com contratação, e a gente conseguiu potencializar mais os nossos veículos. Claro, teve um investimento, mas ele foi minimamente, né, em comparação ao que a gente tinha ali quando a gente contratava. E aí, já que a gente entrou num ponto de motorista, antes da gente continuar ali falando dos exemplos, aqui, até o ano passado, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn que falava muito sobre isso. Todos os anos eu vou na Transposul, que é uma feira que nós temos aqui no Sul, assim como tem também em São Paulo, deve ter em Minas Gerais, que é voltada para o transporte. E sempre me chama muito atenção, que cada vez mais Volvo, Scania, enfim, né, as líderes aí, elas lançam todo ano no mercado uma tecnologia embarcada absurda, absurda. E aí eu sempre deixo esse ponto de interrogação. Quem está treinando esses motoristas para utilizar essa tecnologia embarcada? Porque a gente faz um investimento de 1,5 milhão, 2 milhões no ativo, mas que investimento a gente está fazendo nesse motorista também? Para que ele saiba usar, né? Para que ele também agregue valor junto com esse equipamento. Então, aqui é só uma provocação que eu deixo, porque a gente vê muito isso, sabe? Então, a gente investe no ativo, mas até que ponto eu estou treinando esse motorista, até que ponto eu estou mostrando para ele que aquela tecnologia também vai, muitas vezes, beneficiar a segurança, a própria segurança dele. Porque, como a gente falou, ele está muito mais tempo na estrada, muitas vezes, do que em casa. Tá? Mas só uma provocação, senão a gente vai se perder aqui no horário. Continuando, então, tempo médio entre falhas, também um indicador bem bacana de manutenção, que ele me diz de quanto em quanto tempo, qual é a minha janela de manutenção. E aí eu vou conseguir olhar, opa, mas só um pouquinho, por que esse veículo está toda hora parando na oficina? O que está acontecendo? E aí a gente tem que voltar lá para as ferramentas de gestão de qualidade e investigar, né? Um diagrama de causa e efeito. O que está acontecendo, né? Por que esse caminhão está toda hora parando? Ah, ele é um caminhão ele é um caminhão velho, ok, até se justifica, né? Mas se ele é um caminhão novo, uma frota nova, por que ele está parando tanto? Então, entender isso. E o gestor só vai conseguir fazer isso se ele realmente estiver fazendo o papel dele de gestor. Taxa de disponibilidade da frota, que é aquilo que eu estava trazendo também. Então, se eu tenho veículos que ficam muito tempo parados, não só em oficina, em cliente também, tá? Aqui é um exemplo bem bacana. Então, eu não sei qual é o perfil de clientes de vocês, mas quando a gente trabalha com grandes redes, por exemplo, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, enfim, essas redes grandes que a gente tem aí, supermercados ou varejistas, o que acontece? O pessoal quer receber, mas eles não têm preocupação nenhuma com o transportador. Então, o transportador às vezes fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, parado para fazer essa descarga. Muitos não têm um sistema, o cliente não tem um sistema de agendamento, não tem janela de recebimento. Então, o caminhão vai para lá e fica lá parado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso tem que ser repassado em tabela. Isso também o gestor, em algum momento, e aqui entra muita parte comercial, o gestor tem que entrar mostrar para esse cliente esse custo de estar parado de novo. Então, quando eu entendo qual é o custo do meu veículo, eu consigo mensurar. Porque a gente na tabela, eu também não conheço a tabela de vocês, mas falando de uma tabela padrão de mercado, eu tenho ali as taxas TDE, taxa de dificuldade de entrega, eu tenho a diária do veículo parado.
Mas, com certeza absoluta, essas taxas, elas nunca vão suprir realmente o custo da minha carreta, do meu truque, do meu veículo ficar lá parado. Ele repõe uma parte, né? Mas ficar um dia parado para fazer uma descarga, entra nessa taxa de disponibilidade da frota. E aí, quando eu for estratificar esse meu indicador, eu posso ter duas frentes. Olha só, por que o meu veículo está parado? Por dois motivos. Ou ele está parado na oficina, ou ele está parado no cliente. Pode estar parado no trânsito também, né? Mas vamos pegar esses dois. E aí eu consigo tomar ações em cima disso. Então, os indicadores são de extrema importância. Mas, de novo, eu preciso ter indicador que realmente vai me apontar para alguma ação que está voltado para a minha estratégia. Um indicador que me diga quantas notas fiscais eu emiti no mês. É importante? Não sei. Aí tem que avaliar o contexto. Né? Mas então o que eu estou querendo dizer assim, ó, tem que ser indicadores que realmente agreguem valor ao negócio, me apontem para alguma direção. Certo, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Posso seguir? Tomar uma água. Vou seguir aqui, então. Aí, falando mais um pouquinho, deixa eu dar uma olhada no horário, 10h10, acho que a gente vai terminar bem próximo. Então, ainda falando sobre estratégia, tá? Aquilo que eu falei, o básico bem feito sempre oferece bons resultados. Então, antes de pensarem não que vocês não tenham que pensar, tá? Não que as empresas não tenham que pensar, mas antes de pensar numa torre de controle, antes de pensar em inovação, vamos voltar algumas casas. Os meus processos estão bem feitos, os meus gestores estão bem treinados, os meus gestores têm os principais indicadores, ó, que demonstrem o resultado de cada área, porque o indicador de cada área vai apontar o que aquela área está entregando. E isso é outro ponto bem importante. Quem trabalha no setor tem que saber o que o meu setor entrega. O que o meu setor entrega. Né? Eu posso ter ali o setor de contratos, eu posso ter expedição, eu posso ter acerto de contas de motorista. O que o meu... também é outra provocação que eu deixo aqui para todo mundo. Qual é a entrega que o seu setor faz? O que vocês têm que entregar? Né? Falando ali em setor de agregados, eu tenho que entregar agregados para a operação no menor tempo possível. Essa é a minha entrega. Né? Voltando para aquele exemplo lá que eu trouxe para vocês, né, do processo de estar colocando agregado para dentro da empresa. Essa é a entrega que aquele setor tem que ter. Então, a mesma coisa. Né? Todo mundo que está aqui, que pertence a algum departamento, alguma área, algum setor, qual é a entrega de vocês? Qual é o resultado? O que vocês entregam? O que vocês contribuem para a empresa? A contribuição de cada setor vai formar essa estratégia. Outro ponto bem importante quando a gente fala de informação. Elas precisam ser preditivas e não corretivas. Aqui é reforçando o que eu falei. Não adianta a gente fechar os indicadores no dia 5, fazer a reunião no dia 10, para falar sobre o assunto que aconteceu lá no mês de maio, e a gente já está em junho. Eu preciso ter informação do que está acontecendo agora. Eu tenho que analisar o que aconteceu? Claro que eu tenho que analisar, mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo agora. Quantos caminhões eu tenho na rua hoje? Quantos caminhões hoje estão parados na manutenção? Quantos caminhões estão parados aguardando peça? Quais são os clientes hoje que estão prejudicando a minha operação porque o caminhão fica lá parado 2, 3 dias? Hoje eu preciso ter esse resultado para tomar decisão olhando para frente e não olhando para trás. Outro ponto bem importante, inserir a tecnologia, mas de forma gradativa, foi o que eu falei. Não adianta a gente chegar aqui, pessoal, e querer automatizar todos os processos. Ah, eu vou automatizar agora, eu vou trazer uma empresa que vai fazer análise de contrato com inteligência artificial. Não, eu preciso de novo, volta lá para o primeiro item, básico bem feito. Então, aqueles processos que são básicos, que estão bem feitos, que rodaram já o ciclo PDCA, estão funcionando, né? Tá todo mundo ciente, e isso é outro ponto bem importante, todo mundo dentro do setor, todo mundo dentro da empresa tem que saber o que está fazendo, o que está entregando e aonde estão querendo chegar. Essa comunicação tem que estar muito fluida. E aí, esse é um papel do gestor, participar as pessoas do setor. Né? O gestor não pode, de novo, ser centralizador. Ele tem que estar informando para as pessoas o que está acontecendo, se o resultado foi bom, se o resultado não foi bom, se foi bom, parabenizar, se não foi bom, o que a gente vai fazer para corrigir? Né? Então, essa comunicação ela tem que fluir. Então, a tecnologia é de forma gradativa.
Dando o exemplo que eu trouxe lá, não adianta chamar, foi o que eu falei para a empresa, aquela que queria consultoria. Pessoal, não dá para ter uma torre de controle agora, não dá. A gente pode fazer faseamentos e, de repente, até o final do ano, a gente consegue iniciar essa torre. Mas tem outras etapas que precisam, sim, ser cumpridas. Só colocar televisão, painéis lá, não é torre de controle. E aqui, um ponto que eu coloco, assim, também um peso bem grande. Cultura orientada a dados. Tá? Cada vez mais. Esse, juntamente com a tecnologia, vai ser cada vez mais o diferencial das empresas. Gente, não existe mais, e eu até vou destacar aqui nos próximos 2 slides, tá? Sobre tecnologia e sobre dados. Não existe mais uma empresa que não seja de tecnologia. Todas as empresas hoje são também empresas de tecnologia. A empresa que não entendeu isso ainda, tá? Ela, eu não vou dizer que ela vai morrer, né? Não vou dizer que ela vai ser extinta, mas ela vai deixar de subir muitos degraus. Vou dar um exemplo claro para vocês, que foi a pandemia. Na pandemia, tinha muitos comércios que eram comércios que estavam ali há 20, 30, 40 anos no mesmo local, vendendo do mesmo jeito. Essas empresas se obrigaram a ir para o e-commerce, a ir para uma plataforma digital. Porque senão elas não iam conseguir sobreviver na pandemia. Né? Hoje, a maioria das pessoas não compra mais, né? Não compra mais fisicamente, a gente compra online. Né? Tem até pesquisas que falam ainda sobre isso, né? As pessoas só não compram ainda porque não se sentem seguras, mas isso vem mudando, o comportamento do consumidor vem mudando. E aqui, antes da gente entrar em tecnologia, uma coisa bem importante também, quando a gente fala de dados, a gente fala de tecnologia, a gente fala de cliente. Entregar no prazo é o básico de uma transportadora, isso é o básico. Pegar do ponto A, levar ao ponto B, C, D, isso é o básico. O que o cliente quer cada vez mais hoje? Ele quer informação. E é só a gente olhar para o nosso comportamento. Se a gente faz uma compra hoje na Shopee, no Mercado Livre, de noite eu estou entrando aqui no aplicativo para ver, será que a minha nota fiscal foi emitida? Aonde anda a minha mercadoria? Né? A gente fica acompanhando, a gente quer ver isso. Então, um tracking, né, que é as etapas do processo, desse rastreio, também é bacana quando a gente fala em diferencial competitivo dentro de uma empresa. Um canhoto eletrônico, onde o cliente assinou e já apareceu lá para ele que ele recebeu. Então, hoje não basta mais entregar no prazo. Tu tem que mostrar para o cliente aonde está a mercadoria e mostrar que tu está entregando sim no menor tempo possível e com qualidade. Mas vamos focar aqui agora, que a gente já está se dirigindo para o final. Sobre tecnologia, tá? Eu trago aqui alguns exemplos voltados para o transporte. Rastreamento por GPS e telemetria em tempo real. Aonde está o meu caminhão? O que está sendo feito? TMS, Sistema de Gerenciamento de Transporte, que aí tem TMS embarcador, TMS transportador. IoT, tem se usado muito a questão de IoT, tá? Que são sensores inteligentes conectados para monitoramento, tanto de carga quanto de veículos. Big Data, tá? Também muito utilizado. Aplicativos móveis para motoristas e gestores de frotas para fazer essa comunicação. E aqui eu deixo um leque. Se vocês jogarem isso aqui no Google, né, em alguma busca, vai vir muita coisa. E vocês têm que ver o que se alinha mais com o negócio de vocês. Manutenção preventiva automatizada, sensores preditivos. Eu conheci há 2 anos atrás uma empresa, não lembro o nome agora, depois posso até buscar se alguém se interessar, mas eu conheci uma empresa de Portugal que era fantástica. Eles tinham sensores instalados no caminhão, como se fosse um scanner, e eles já trabalhavam de prova. Então, aquele sensor já dava de forma preventiva de algumas peças que já poderiam estragar, né, ou já estavam apresentando algum defeito. Então, antes desse caminhão ir para manutenção, eles já conseguiram se anteceder e isso reduziu o custo assim absurdamente. Eles estavam tentando entrar no Brasil, não sei como é que ficou. E aí aqui eu trago também um ponto que eu quero fazer um viés, tá, gente, com a área pessoal, profissional de vocês. APIs. Tudo isso que a gente está falando aqui, quando a gente fala em tecnologia e a gente fala em dados, a gente fala em conectividade, a gente fala em integração. Então, não adianta eu ter um rastreamento, eu ter um TMS, eu ter um IoT, eu ter aplicativo e eles não se conversarem. Isso não está conectado, isso não está integrado. E o que conecta tudo isso hoje em dia? APIs.
tá? Então, o que são APIs, tá? Se alguém aqui não sabe, ou se alguém sabe também quiser contribuir. Quando a gente tem mais de um sistema e a gente precisa que esses sistemas conversem entre eles, a gente faz essa conexão através de APIs. APIs são, na verdade, interfaces, tá? Que fazem, na verdade, um contrato entre duas ou mais aplicações. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai num restaurante, nós somos o cliente, e a gente pede um prato, né? Aí o garçom vem, faz o nosso pedido e leva para o chefe, leva para a cozinha. Num contexto de tecnologia, a API é o garçom. Ele vai conectar o meu pedido com o chefe e vice-versa. Quando o meu prato estiver pronto, ele vai pegar do chefe e vai entregar. Então, é uma comunicação que acontece. Então, por exemplo, vocês têm um sistema, um ERP, e eu quero conectar esse ERP junto num TMS, no módulo do meu TMS. Quem vai fazer essa conexão é uma API. Outro exemplo, deixa eu só desligar o meu ar aqui. Outro exemplo, eu tenho, por exemplo, ali um Power BI, tá? Porque tudo isso aqui que a gente está falando de indicadores dentro de uma torre de controle, eu vou conectar num Power BI. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todas essas informações, eu definir o que eu quero de informação de manutenção, de expedição, de faturamento. Eu vou ver qual é a fonte, de onde vêm essas informações. Ah, vem da minha telemetria, vem do meu TMS. Vou pegar esses dados, eu vou jogar para dentro de um Power BI, e é esse Power BI que vai conectar lá nas telas, falando depois, futuramente, numa torre de controle. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Hoje, o profissional, principalmente os gestores, eles precisam entender o básico de tecnologia. Eles precisam entender como que a gente vai conectar as informações, de onde eu vou pegar essas informações, de onde eu vou buscar esses dados, porque todos esses softwares aqui que a gente está falando, eles estão gerando dados, e a gente precisa saber trabalhar com esse dado, né? O gestor não precisa ir lá e fazer e montar esse Power BI, a empresa tem que ter, né? Desejavelmente, ela tem que ter um profissional voltado para essa área de negócios e que faça isso, mas o gestor tem que saber de onde é a fonte, como conecta isso? E isso entra lá no que eu falei no início, diferencial competitivo, também na área profissional. Então, pessoal, a tecnologia hoje ela está em tudo. De novo, não existe mais uma empresa que não seja uma empresa de tecnologia. Ela pode ser de transporte, ela pode ser um comércio, ela pode ser de serviço. Ela precisa também entender de tecnologia. E a mesma coisa para o profissional. Eu vou trazer aqui brevemente, 10 e 20, o meu exemplo, tá? Eu, 22 anos que eu estava, 21 anos que eu estava na área de logística, operação, e eu comecei a identificar essa necessidade. Porque eu recebia fornecedor, eu queria fazer, eu não entendia, eu ficava cega. Quando falava de API, quando falava de. Eu não entendia nada. E aí eu comecei a me inserir na área de tecnologia, né, nos últimos 3 anos, trabalhando ali com produto, com desenvolvimento, com teste, com pessoal que programa mesmo, para conseguir entender. Né? Eu tive que entrar, sair um pouco da operação, entrar nessa área, porque eu vi que eu não ia ter um diferencial no mercado, eu ia continuar sendo o gestor executor e talvez o gestor estratégico, mas sem entender de tecnologia. Então, aqui eu deixo esse ponto. Só vou diminuir aqui, porque senão não vou enxergar. E aqui sobre dados, tá? Como eu disse, a gente estava falando de tecnologia e de dados. Aqui sobre dados, eu trouxe parte de um texto que eu escrevi para a revista Mundo Logístico, tá? A gestão de dados na logística, ela abrange muito mais processos do que a gente pode imaginar. E ela está diretamente ligada aos custos, à assertividade e à otimização de tempo nas operações. Tá? Então, para vocês entenderem o quanto é importante dados. De novo, tudo isso que a gente está falando de tecnologia, o TMS, a telemetria, o GPS, o ERP que vocês têm, tudo isso está gerando dados. Tá? A concepção, né, como a gente trabalha com esses dados, ela está em 3 frentes. Obter os dados, minerar, ou seja, minerar, tem dados que vão chegar ali que não são interessantes. Minerar os dados e saber conectar essas informações. Pois para cada software, que é o que eu disse, para cada software presente nas organizações, existe na mesma proporção dados sendo gerados. E dados isolados em processos complexos não resultam em boas análises. Tá?
Quando falamos em dados, falamos paralelamente em tempo. Estamos imersos na área da informação em tempo real. E com isso, eu quero dizer que os dados, para serem eficazes, precisam ser reais. Reforçando o que eu disse também. E o gestor da atualidade, ele necessita acompanhar on time o desempenho da sua operação e ter como aliado ferramentas que possibilitem essa visibilidade e transparência. Tem até um termo que se usa muito, que é o termo chamado infoxicação, que diz que hoje em dia a gente está infoxicado, a gente recebe muito dado, mas o que, que a gente faz com esse dado? Por isso a importância de obter os dados, minerar e depois então conectar. Mas eu só vou conseguir minerar esses dados e fazer esses dados trabalhar de forma que gere valor para a minha empresa quando eu souber o que, que eu preciso, qual é o indicador que realmente vai agregar valor à minha área e ao meu negócio. E aqui, para finalizar, pessoal, eu trouxe como diferencial competitivo pessoas, processos e tecnologia. Essa tríade talvez seja a tríade que mais tem crescido e tem feito sentido no mercado. Então, se eu não tiver pessoas certas, olhando para processos e a tecnologia potencializando isso, talvez eu não vá conseguir sobreviver, tá, num diferencial competitivo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a tecnologia muda rapidamente, as pessoas mudam devagar. Esse livro aqui é do autor dessa frase, que é o Donald Norman. Esse livro fala sobre design do dia a dia. Isso é muito para a área de produto, tá? Que é a área que eu estou inserida, que diz o seguinte: por que que quando eu acesso o Zoom tem um botão vermelho em cima, à direita, escrito parar de compartilhar? Tem uma ciência por trás que explica por que, que o botão está naquele topo, por que, que ele é vermelho. Então, o design do dia a dia, ele fala isso. E fala sobre essa rapidez com que a tecnologia vem mudando. Então, essa frase, ela sempre me faz refletir muito. A tecnologia está mudando, mas as pessoas não estão mudando na mesma velocidade. Algumas nem estão mudando. Então, para que a gente consiga olhar para isso. E aí, para finalizar, outra frase que eu deixo aqui também, que eu acho que fecha isso que a gente está falando, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Então, se eu pudesse deixar aqui, né, como dica de diferencial competitivo, além da tríade de pessoas, processo e tecnologia, que a Rodeiro consiga cada vez mais ser uma empresa orientada a dados. A dados. A opinião dos gestores é super válida, é claro, eles estão no dia a dia, mas a gente traz uma robustez quando a gente chega com dados. A gente consegue potencializar, a gente consegue ser muito mais acreditado quando eu chego com a minha opinião, com a minha experiência, mas embasada por dados. Então, são essas as dicas que eu deixo aí como diferencial competitivo. A gente já chegou no final, conseguimos fechar ali o tempo. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço o espaço, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição se tiverem alguma dúvida. O Daniel tem o meu contato, ali no início tem o meu LinkedIn também. E acho que é isso. Feliz Semana da Logística para vocês e bom trabalho.